Porque senão você vai ser sugestionado de coisas no seu subconsciente, vai aceitando elas e o seu corpo vai sentir dores, doenças. Isso não pode acontecer. Deus nos criou para ser saudáveis, para acreditar nas verdades que Ele fala na Bíblia. Aí vem a sugestão, pá, ela tá com problema no pulmão. Eu comecei a ficar com medo, né? Aí entrou o medo. Aí depois eu fui fazendo raio-x, era pra teoricamente falar que o raio-x não ia dar nada. Essa noite eu tive um pesadelo, que meu esposo me levava no hospital. Eu tava me sentindo bem, não tinha nada acontecendo, mas ele quis me levar, eu não lembro os detalhes e porquê, mas ele me levou. Quando ele chegou lá, eu tava ótima, conversando normalmente com ele. Veio uma triagem, uma moça chegou em mim e falou, tudo bem, o que foi? E foi me examinar. Quando ela me examinou, ela olhou com uma cara tensa pro meu esposo e tentou disfarçar pra mim e disse assim, fica aqui, deita aqui, e começou a querer cuidar de mim. E eu falei, o que foi? O que tá acontecendo? Nessa hora eu fiquei com medo, porque eu achei estranho o comportamento da mulher. Meu esposo falou assim, o que foi com ela? Eu escutei ela falar baixo com ele pra eu não ouvir, mas eu ouvi. Ela tá com problema no pulmão. Na hora, no sonho, me veio um pânico, um medo. Eu falei, gente, como assim? Eu tava me sentindo ótima. Eu não posso morrer assim. Deus, eu tenho muita coisa que eu quero fazer na vida e tal. Me deu esse pânico lá no sonho, sabe? Que coisa horrorosa. Mas eu vou falar pra você, onde que eu quero chegar? Isso não faz parte da nossa vida. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. E eu vou te explicar como é que funciona isso. A sua cabeça. Como é que você vai rejeitar esse tipo de coisa? Ai, Deus, eu tô compadecida pelas pessoas que sofrem e não sabem por quê. Eu lembro que no sonho eu fui levada pra fazer raio-x e no raio-x veio uma mão assim, tipo esqueleto, né? Porque no raio-x aparece só o esqueleto, jogando partículas assim no meu pulmão. E no sonho eu não tive clareza se isso era bom ou ruim, se poderia ser Deus colocando poder, ou se era uma mão maligna colocando a doença. Eu não identifiquei, eu fiquei confusa, eu fiquei pensando, nossa, eu queria que fosse Deus me colocando a cura aqui, mas eu não tive clareza nem de um nem de outro, ou seja, confuso, dúvida. No sonho eu sei que eu saí do lugar e eu tava já respirando com dificuldade. Aí eu comecei a sentir, sabe? Depois que me falaram esse diagnóstico lá, eu comecei a sentir. Eu fui teoricamente liberada, mas eu estava teoricamente também fragilizada com a doença e fui para o que era o lugar lá que eu fui, que não tinha nada a ver com nada, que eu nunca vi na vida. É assim sonho, né? E aí nesse lugar eu tava ali tentando viver normalmente, mas eu sempre quando respirava parecia que tinha alguma coisa errada, sabe? É como se no sonho eu tivesse virado uma pessoa doente. Mas assim, enfim, o que eu quero falar pra você? Esse sonho não veio do nada. Primeiro, não é um aviso de Deus, porque tem gente que fica preocupado pensando, será que Deus tá mostrando pra você saber, pra você ir no médico? Nesse caso, no meu caso, não. Eu sou absolutamente saudável e eu sei de onde veio essa seta maligna. Eu sei onde começou essa porcaria no meu subconsciente. Mas eu falei que esse vídeo aqui eu ia gravar só a parte do sonho primeiro. Eu vou passar minha maquiagem aqui e vou te explicar o resto, como é que funciona o meu subconsciente e o seu. E como que Deus nos ensina a blindarmos dessas coisas pra gente não sofrer. Porque quando eu acordei, isso aqui é importante falar também antes de eu gravar a parte de maquiagem. Quando eu acordei, a minha respiração até agora... engraçado, até agora ainda tá parecendo que a respiração minha tá curta. Parece que tá difícil de puxar o ar. Gente, que loucura! Eu não tô doente. Eu sei, o principal é que eu sei de onde veio. Eu sei de onde meu subconsciente tirou isso. Eu sei por que isso aconteceu. Deus fez tudo fazer sentido pra mim, pra eu poder ensinar pra você como lidar. Porque senão você vai ser sugestionado de coisas no seu subconsciente, vai aceitando elas e o seu corpo vai sentir dores, doenças. Isso não pode acontecer. Deus nos criou pra ser saudáveis, pra acreditar nas verdades que Ele fala na Bíblia, que Ele nos sarou, Ele nos curou completamente lá na obra dele na cruz, porque a gente aceitou doença antes daquilo. Porque a gente aceita a doença se não tiver plena consciência. Agora eu vou fazer minha maquiagem rapidinho e volto pra gravar o resto pra vocês. Quer saber? Eu vou gravar sem maquiagem mesmo, porque eu acabei de ter uma revelação de Deus aqui. Aquela parte que veio uma mão no raio-x colocando coisas aqui no meu pulmão, ele fez assim, jogou, porque estava sendo tirado o raio-x aqui dessa parte. E jogou coisas, partículas parecendo, né? O Senhor me explicou. Minha câmera mexeu aqui, desculpa, gente, vou continuar. Deus acabou de me explicar. É porque aquilo lá é o seguinte. Puta merda.
Quando a gente aceita uma sugestão na nossa mente de uma doença, de um medo, de qualquer coisa, no caso da doença, depois que a gente aceita a sugestão, o inimigo vem e planta os sintomas reais, como ele no raio-x fez assim, e jogou os sintomas de fato, porque eu aceitei a sugestão. Os sintomas ali se tornaram reais. Então não aceite a sugestão. Meu Deus. Em nome de Jesus, não aceite sugestões malignas, sugestões que não vêm de Deus. Deus não tem nenhum mal pra você. Agora não é falta de ar. Agora eu tô respirando desse jeito porque Deus que tá me movendo. Eu acredito que esse vídeo pode falar com alguém, nem que seja uma pessoa que precisava ouvir isso. Então vamos lá. Eu preciso colocar minha cabeça em ordem aqui. Eu tenho esse controle. Então me ajuda aqui, Senhor. Nosso subconsciente, ele é sugestionável. Nosso subconsciente deixa eu escrever aqui. O nosso subconsciente, ele aceita sugestão. E como que eu cheguei nesse pesadelo que poderia me dar sintomas reais, que eu acordei ali parecendo que com falta de ar e tensa, preocupada, parecendo que aquilo realmente tinha acontecido na minha vida, estava acontecendo na realidade. Porque é o seguinte, quando eu tinha acabado de casar e mudei para a cidade que eu moro agora, para Goiânia, eu morava num lugar com meu esposo, né? A gente não tinha filhos ainda. Um certo dia eu fui num comércio e aí, sei lá, que cargas d'água, a gente começou a conversar com uma pessoa que falou assim, a fulano, não lembro se era parente dela ou não sei detalhes, porque eu não lembro de tudo. Mas assim, a pessoa, o que me marcou? Ela falou assim, aí fulana tava com uma gripe e a gripe não foi, ela não cuidou e aí a gripe não recuperou bem, aliás, pareceu que ela melhorou e depois ela teve uma recaída e da recaída virou uma pneumonia e ela morreu e aquilo ficou na minha cabeça. Olha que praga! Não deixe gravar, não deixe imprimir. Outra coisa que você precisa saber, como que o subconsciente aceita sugestões por impressões, como se fosse imprimir. Sabe quando você vai imprimir um negócio no papel da impressora? Você tem lá o texto e o desenho, faz a impressora imprimir exatamente aquele desenho, aquele texto e imprime no papel. O seu subconsciente é como se fosse um papel. Ele fica com impressões, gravações, carimbos. Boa, carimbo. Ele pode receber carimbos que só vão sair dali se você limpar com outra coisa ou tirar propositalmente. Então ele recebe sugestões e ele grava impressões. E aquilo ficou impresso no meu subconsciente, porque eu fiquei impressionada com aquilo. Faz sentido isso pra você? E aí aquilo me deixou chocada. Como é que a pessoa morreu de bobeira assim, né? Porque não cuidou, porque teve uma recaída. E aquilo eu falei, nossa, tem que cuidar de gripe e tal. E eu não fiquei exatamente com medo de gripes, mas aquilo me impressionou. Pronto, ficou impressão ali e não fez mal nenhum. Não fiquei apavorada quando alguém ficava gripada aqui em casa. Sempre crendo na cura, sempre crendo no melhor. Mesmo nessa pandemia que passou. Sempre falando, não, aqui em casa todo mundo vai sair ileso. Orando pela minha família, ninguém vai ter nenhum problema maior. E graças a Deus na minha família a gente não perdeu ninguém. E teve gente que foi pra UTI, mas a gente não perdeu ninguém. Deus é bom demais. Fiquei de boa, certo? Foi uma impressão que gravou lá, eu fiquei na época chocada, mas passou. Essa semana passada, tem muitos dias, uma vendedora de uma loja que eu tava conversando, minha esposa e eu estávamos conversando com ela tava resfriada, ela falou assim, gente, não é Covid, ela quis tranquilizar a gente, mas eu já tô resfriada há um tempão e caramba, não passa, ela tava ali reclamando, né? E eu falei, não, você vai curar, tal. Eu tentando sugestionar a cura pro subconsciente dela e ela falou assim, é porque dizem que quando a gripe é mal curada pode virar pneumonia, né? Aí eu falei, não, na hora parece que eu já tinha escutado aquilo em algum lugar, mas eu falei assim, não, mas não vai acontecer isso com você não, você vai curar. Sei lá, pra ela se sentir bem, acreditar e tal. Eu fui embora, beleza. Essa noite eu tive esse pesadelo. Que eu acordei, meu pulmão parecia que tava sufocado, sabe? Quando eu acordei, eu tava eu tava sentindo no meu corpo. O que Deus me mostrou lá no sonho? Deus não... Puta merda, Deus quase não fala comigo em sonho. Acho que isso aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida, se é que aconteceu. Diferente do meu esposo e de outras pessoas que às vezes Deus já falou tanto em sonho. Deus não fala nada em sonho pra você pra te fazer mal. Deus só fala coisa em sonho pra você, pra você ficar bem. Pra de alguma forma você tirar um bem daquilo. Como nesse sonho que eu fui diagnosticada com um mal terrível, que a mulher ficou preocupadíssima, tipo assim, como se eu tivesse já estado grávida. Parece que depois que eu fui liberada, é como se eu tivesse sido liberada só pra ter um pouco de vida antes de morrer, do jeito que foi meu sonho, tá? Sabe? Não aceite. Eu creio no meu subconsciente, nas verdades de Deus. E quando algo vem diferente, eu troco a informação, eu ponho a de Deus no lugar. A verdade de Deus é que Ele veio pra me trazer cura, sarar,
Vida em abundância. Não deixe qualquer coisa imprimir no seu subconsciente. Quando vier, você já manda embora. Teve um dia que eu estava conversando com minha esposa e a gente estava cogitando possibilidades de fazerem mal aqui na casa, coisa de segurança, e aí eu peguei e falei assim, amor, vamos parar com essa conversa, sabe por quê? Porque eu não quero nada de lixo impresso no meu subconsciente, não quero continuar essa conversa. Não vai acontecer nada disso de ruim. Eu não quero ficar pensando nisso, eu não quero ficar com medo disso, eu não quero que qualquer ocasião de barulho, porque aí, gente, o diabo vem e faz o trabalho dele, né? Qualquer barulho que a gente escuta, a gente é aquilo. Qualquer sintoma que a gente sente já é aquilo. Eu tava falando que no meu sonho, eu sei que tá longo esse vídeo, mas às vezes alguém precisa ainda assimilar completamente, imprimir no subconsciente essa verdade nova e boa, nova de Deus. Eu no sonho tava lá, de boa, me sentindo ótima, aí vem a sugestão, pá, ela tá com problema no pulmão. Eu comecei a ficar com medo, né? Aí entrou o medo. Aí depois eu fui fazendo raio-x, era pra teoricamente falar que o raio-x não ia dar nada. Não foi confirmado não tá com pneumonia não, foi engano, foi alarme falso. Mas não, como eu já tava com medo, eu estava... como é que é a palavra? Suscetível, né? Vulnerável. Aí o diabo veio e lançou a doença. E por que na hora eu não discerni se era Deus trazendo algo de cura ou o diabo trazendo a doença? Eu não sabia se era bom ou se era ruim. Porque às vezes o nosso subconsciente não tem clareza do que veio de Deus, do que é real, do que não é. O nosso subconsciente, na verdade, não tem. Tanto que sonhos e pesadelos parecem reais. Por mais que sejam todos fantasia, todos imaginados, todos... Você estava ali na sua cama dormindo, mas o seu subconsciente às vezes acorda tendo certeza de que aquilo aconteceu, até você cair a ficha de... Você sabe que não, mas sabe quando você tem a impressão, mas pareceu real. Faça o seu subconsciente acreditar na cura. Force ele a isso. Você tem esse controle dado por Deus, de acreditar e ter fé no que Ele diz. Então você repete o que Ele diz. Fala de novo o que Ele diz. Vai dormir quando você estiver relaxado, que seu subconsciente está mais vulnerável, suscetível, e fala as verdades de Deus sobre isso, que você precisa ser curado. Isso se aplica a qualquer área da vida. Mas eu já estou gravando há muito tempo esse vídeo, então eu já vou encerrar. Você é curado. Se você está doente, você é curado. Se você não está, você é saudável e vai continuar assim. E os seus também vão, sua família também vai. Sugira isso para eles. Cura, vida, graça, bênção, alegria. Porque essas são as verdades de Deus.